Vamos apresentar nossa tribuna, por favor, os irmãos obreiros, assumam suas posições na tribuna para a nossa apresentação nessa noite. E lembrando que amanhã encerramento, amanhã à noite, amanhã vai estar conosco também a cantora Eide Bandeira. Eide, ela é filha do pastor Sebastião, homem de Deus, vai estar todo mundo junto aí. E outra surpresa para amanhã. Então se prepare, né, meu irmão? Porque Deus, quando começa a abençoar, meu irmão, diz a Bíblia, é recalcado, transportando o seu medida. Então o céu vai se abrir daqui até o final dessa festividade. Deus fará coisas tremendas nesse lugar. Vamos apresentar no nosso irmão, primeiro a nosso auxiliar, que nós vamos comer, diáconos, cooperadores, por favor, de pé, irmãos. Essa tribuna aqui tem os nossos diáconos, cooperadores, certo, irmão? A orar um pouquinho mais, vai subir para a tribuna maior. Bem, por enquanto ficar aí até orar, pagar preço, né? Aguentar vento, aguentar pedra, perseguição, provação, tristeza, aí é só para cá, tá bom, meu irmão? E orar muito, jogar muito, comer muita Bíblia. Presbítero Fábio, pode ver, por favor, em nome de Jesus. Nosso irmão presbítero Francisco, também da igreja do Evangelho. Nosso irmão, pode ver o casal, certo? Nosso irmão presbítero Moacir, sua esposa, estão na direção da igreja de Mirandol, São Paulo. Vira amanhã para trazer o jornal, na inauguração da igreja de Mirandol, meu irmão. O pessoal do jornal fez uma reportagem, cheia bonita, e nossa igreja iniciou forte naquela cidade, né? E você já vai direito a reportagem do jornal o primeiro dia, né? Então, pensa por aí. E lembra para trazer para a terra sobre amanhã. Por favor, irmã Guilherme, por pé, nosso irmão dele, em nome de Jesus, nosso irmão presbítero Joaquim, e lá para cá está a nossa irmã cantora, Luciana Vidal, por pé. Nossa irmã, olha, Ponte da Serra, maravilhoso. Quase 30 horas de viagem. Tive lá, não esquece não fala do não esquece a novidade. Pois então, casal abençoado aqui. Esse casal é o pastor Jeff da Cruz e a sua esposa, Eliane da Cruz. É o meu filho e a minha nora, mas nora e filho também. Pastor e a nossa igreja no Parque desse cara. Deus abençoe o casal. Esta aqui é a minha esposa. A minha esposa, nosso nome de São Antônio. Estamos aí há muito mais de 20 anos fazendo a obra de Deus. Essa é a minha esposa, mais de 20 anos aí, nesse caminho, na obra do Senhor. Missionária Paula, por favor, pastor e a igreja nossa, lá para a vida toda. Ô irmãos, ameaça. Eu lembrei do pastor ontem, pastor José Luiz perguntou ontem, falou assim: prepara que vai entrar uma igreja para você mulher. Nossa, encheu assim, não manda agora, pastor, não, se você der glória. Quando o menino glória, falou: pastor, prepara. Os homens estão com medo, com covardia, de caçuí, mas Deus vai levantar mulheres, manda fazer a obra, abre igreja com elas. Nossa, eu estava agora, eu disse aqui ontem, eu estava agora pulando, sapateava, meu irmão, e fala mistério. É hora das irmãs, entendeu? Ele, o Deus convocando vocês para madrugada de oração, preparação espiritual, para estar breve, abrindo obras em nome de Senhor Jesus, com, né, claro, a bênção do ministério e o poder do Evangelho. Prosseguindo para nós, o casal, nós somos muito Jorge, evangelista, sua esposa, Cida Oliveira, 3 CD gravada, é da igreja do Evangelho. O casal, novamente, nós vamos José Amigos, sua esposa, nosso novo presbítero e a esposa, estamos aí na observação para ser consagrado como missionário. De lá para cá nós temos nosso irmão Pastor Antônio, a sua esposa, né? Pastor Antônio, meu irmão, e a esposa, nosso irmão Sara Sandra, pastoreia a igreja do Evangelho também, lá no bairro Pacaraí, cada lagoa, o irmão está num lugar muito privilegiado, está na Lagoa Maior, está a igreja do Evangelho, sob a direção desse casal abençoado. Pastor Lázaro, homem de Deus, com a sua esposa, missionária na ilha. Esse casal também pensa para nós, para a nossa vida. É irmão, Deus abençoe o irmão, nosso irmão pastor, sua esposa, pastor da igreja, Poder do Evangelho, na Vila Nova. Endereço que igual para você, Rua do Caxias, 1408, 3 quartel após o fórum, pertinho do quartel. Nossa, que privilégio, hein? Bem centralizado. Continua assim, a obra é maior ainda, está no início, tá? Em nome de Jesus. E agora, os meninos, parecendo adolescente, com voz de gente grande, os adoradores do rei. Eu disse: olha, parece criança, mas por causa da voz de gente grande, tá, irmão? Tocamos muito nosso do rádio, e chegou mais da tarde em casa. Eu quero agradecer o irmão que teve com ele lá. É o irmão, tá aí, presente, nosso irmão, deixa eu ver aqui, eu cito o nome do irmão que está com ele, Nivaldo Souza, tá certo? Cadê o Nivaldo Souza? Cadê o irmão? Põe ele para a igreja conhecer, Deus abençoe, grande arte da Assembleia de Deus, ministério, lá de São José do Rio Preto. Deus abençoe, meu amado, bem-vindo em nome de Jesus. Então está aqui, os adoradores do rei, vai estar louvando daqui a pouquinho. Eu gosto muito de ouvir algo sobre o tema, e o tema que nos deu, Deus está aqui, ó. Este aqui, envia a mim. Quando vocês estão prontos para ele, levanta a mão, dá glória ao Senhor essa noite. Tem uma mensagem de Deus para os nossos corações, no tema do evento. Amém? No livro do profeta Isaías, capítulo 6, o tema da festa. Por que convenção, pastor?
seu objetivo é fazer sentido cada conversão, ao despertamento espiritual, aos obreiros, missionários, né? Na abertura de novas igrejas. Nós já abrimos agora a igreja aqui no Nova São Paulo, estamos lá no casal de pastores, isso é uma bênção. E Deus tem mostrado grande visão para o estado de São Paulo. E como disse ontem o pastor José Luiz, a sua administração, os homens se preparem, esse, ou Deus vai levar mulheres para ir fazer a obra de Deus. Tem mulheres que querem fazer a obra de amém? Tem homem que quer fazer a obra de amém? Essa vai estar mais forte. Tem mulheres que querem fazer a obra de Deus também? Tem homens que querem fazer a obra de Deus também? Agora eu fico com vergonha, olha para nossa. Capítulo 6, livro do profeta Isaías, livro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. No ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto sobreme trono, e o seu séquito vestia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio do povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, retirada do altar, com uma pedaço. Com ela tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Então disse eu: eis-me aqui, envia a mim. Fecha os olhos, vamos estar orando essa noite. E essa oração, eu quero convidar a minha esposa, a senhora missionária Antônia, para estar orando para a igreja. Por favor, missionária, vai estar orando. Vamos orar, Senhor. Deus maravilhoso, venha, Senhor, meu Deus, nessa noite, fala, meu Deus, o teu povo. Meu Deus, meu Pai, venha tomar direção, Senhor. Venha tocar em cada vida, Senhor, da glória. Que todos, meu Deus, sejamos cheios do teu Espírito. Deus poderoso, fala da tua igreja, fala do teu povo, Senhor. Abre os céus essa noite, derrama a tua graça, derrama o teu poder, meu Pai. Toma direção, Senhor, fazendo a tua vontade. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pega lá, meu irmão, está pronto para ir, meu irmão. Estás pronto para ser enviado. Estás pronto para ser enviado. Estás pronto para ir. Ele falou sim. Se ele falou sim, você dá glória. Se ele balançou, se ele sorriu, pede misericórdia. Novamente, vamos sair novamente. Se ele falou sim, você dá glória. Se ele ficou mais ou menos, só sorriu, você pede misericórdia. Vamos lá. Está pronto para ir, meu irmão? Diga para ele. Está pronto para ser enviado? Ele falou sim, vamos lá. Se ele sorriu, é sinal que ele não está pronto. Bota nossos lugares em nome do Senhor. Glória a Deus. Eu quero pedir nessa noite para marcar, faz parte da nossa vida, né, meu? A minha filha Laura André, ela vai cantar após a minha administração nessa noite. Prepara para André Freitas. Eu quero que vocês sejam gravados nesse DVD, o segundo do seu papai. Livros do profeta Isaías, capítulo 6. No ano em que morreu o rei Uzias. Durante todo esse tempo, Deus está dando essa campanha. Deus tem trazido o meu coração, momento específico, quando Deus chama alguém. Muitas vezes, queridos, nós estamos esperando tempo bom. No ano em que morreu o rei Uzias, foi um ano, meu irmão, que abalou toda a terra de Judá. Ele estava leproso. Ele estava separado, ele era
isto com muito orgulho, Jamil, na mesma hora ele ficou leproso. E segundo a palavra, segundo a lei dada por Deus por meio de Moisés, o leproso não podia conviver, meu irmão, com a sociedade. Era um costume, era uma lei. Não importava se era rei, não importava a posição que a pessoa tinha. Se estava leproso, tinha que ser removido da sociedade. Então aquele ano foi um ano de muito abalo, o ano que morreu o rei Uzias. Inicia a narrativa do capítulo 6 do profeta Isaías. No ano que morreu o rei Uzias, era um dia em que Deus estava consagrando alguém como profeta na terra. Decala Bassúria, olha Bassúria, alamanto Comanai. O chamado que Deus tem, muitas vezes para o nome de Deus, é justamente, meu querido, no ano daquela prova, no ano de tanta prova, tanta luta, tanto vento, tantas situações constrangedoras, meu pastor. Ei, parou, pode ser o seu momento. Não fique esperando um momento bom. O seu tempo pode ser este, o tempo daquela Bassúria. Ai, canto de Bassúria. Esse é o teu tempo, varão. Esse é o teu tempo, varoa. Não espere tempo bom para ouvir a voz de Deus. Não espera tempo bom para ir fazer a obra de Deus. Não espera tempo bom. Não espera, meu irmão, carro zero. Não espera prosperidade. Não espera o dinheiro sobrando. Não. Há muitas pessoas esperando dinheiro no banco. Pastor, quando terminar minha casa eu vou fazer a obra. Pastor, quando eu fazer a casa, quando casar meu filho, casar minha filha. Ei, um chamado de Deus de cada Bassúria muitas vezes vem depois dos ventos, depois dos balanços, depois de muita angústia, depois de muita tribulação, depois de muita tribulação. É a hora de Deus para você vir. E o profeta Isaías fez questão de narrar, explicar o que aconteceu no dia que ele foi chamado, no dia que foi consagrado, separado como profeta. No dia que mandava a folha, e durante todo esse período que estamos olhando, durante todo esse período que estamos consagrando, durante todo esse período de oração, para esse grande evento, Deus tem falado conosco, meu servo. Eu tenho mostrado a minha glória para ti. Tenho falado contigo pessoalmente. Eu tenho te visitado em sonhos pelas madrugadas. Eu tenho te visitado nos montes, na igreja, em muitos lugares. Senhor, eu tenho falado contigo de Calabaçúria. Senhores pastores, cantores, missionários, obreiros, Senhor, é hora de você começar também a reivindicar algo inédito para confirmar o seu ministério na terra. Nós temos e podemos, querido, invocar o nome do Senhor e pedir: Senhor, eu quero um sinal, para como um sinal consagrando o meu ministério, o meu chamado na terra. Deus quer fazer isso, queridos. Deus quer confirmar isso. Eu estava lembrando para a igreja o meu chamado, a confirmação. Eu vi o Senhor pela misericórdia dele, pelo que ele levou. A sua misericórdia dura para todo sempre. No momento de muita luta na minha vida, no momento de muita luta, queridos, eu pude contemplar a glória do Senhor na minha casa. Eu pude contemplar o Senhor no Todo-Poderoso. E aquele dia eu senti com a confirmação, como muitos outros profetas, homens de Deus que estão na Bíblia, tiveram o privilégio de ver o Senhor. Eu tive o privilégio também, o privilégio de ver o Senhor, querido, entrando na minha casa e falando comigo, lendo a palavra, mostrando a palavra, não uma, mas duas, nem três, mas várias vezes eu tive esse privilégio em que o Senhor entrou na minha casa e lia na Bíblia Sagrada, mostrava um texto mostrando, na Bassúria,
o que me levou a ir para o campo missionário. Eu não tinha dor, eu não era batizado com o Espírito Santo, eu não falava línguas estranhas, mas o meu coração ardia, o meu coração queimava com vontade de anunciar a palavra, de anunciar que Jesus vem, que virá com poder e grande glória para arrebatar a sua igreja, para arrebatar o seu povo. O meu coração ardia de calabacura. E foi então, nesse momento, e naquela cidade, e depois das humilhações, tudo experimentado, eu me senti pequeno, ao invés de olhar para Deus, eu não tenho esperança, o Senhor se preocupa, continua pregando, continua ministrando, continua cantando, adorando o meu nome, eu ainda tirar a boca, continua pregando, falando, é o que basta. Usa a ferramenta que eu te dei, usa o que eu te dado, usa a ferramenta. Oh, a ferramenta da vassoura, usa a ferramenta. Eu não era batizado no Espírito Santo. Algumas vezes eu levava pessoas para Jesus e eles eram batizados no Espírito Santo. Algumas vezes as pessoas estavam desviadas, moral para a igreja e profetizado na igreja. E eu não digo para meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ai, Senhor, quando vai ser a minha vez, minha hora, eu preciso receber, eu preciso de mais e mais. E eu comecei a orar ao Senhor. E eu me lembro, quando nós orávamos, citando, voltando no início do testemunho, eu orava uma casa simples, umas 3 peças na linguagem popular, apenas rodeado, casa de tábua. E naquela noite que eu orava ao Senhor, naquela noite eu falava com o Senhor, eu botei meu joelho em volta da cama, e eu falei com o Senhor, eu orei ao Senhor, como é meu costume de madrugada. E Senhor, eu preciso de uma palavra, eu preciso de um corpo, eu preciso, Senhor, que o Senhor venha confirmar o meu chamado, o meu ministério. Senhor, como eu vou continuar? Como eu vou continuar? Eu preciso, Senhor. E aí eu comecei a correr muito trabalho material, e meu irmão, ele foi aquela luta, ele tinha que ir para o monte, não tinha mais como estar jejuando, quase peguei o trabalho, consumiram o tempo, a igreja não tinha condições financeiras, e eu estava ali trabalhando para manter minha família, pagando um programa de rádio, que o pastor anterior deixou, foi embora, e deixou um contrato caríssimo em nome da igreja, e eu, para não fiscalizar a igreja, eu fui trabalhar e pagava o contrato e anunciava o programa do rádio, anunciava Jesus no programa do rádio. Aí veio essas provas duras, e naquela noite, naquela madrugada, após a minha oração, eu lembro como foi hoje, toda vez que eu conto esse testemunho querido, eu lembro como se fosse hoje, quando eu vi uma luz que entrou na minha casa, uma luz que entrou na única porta existente que entrava pelo fundo, uma luz muito forte, e no meio daquela luz eu pude definir, havia semelhante a um homem de vestes brancas, e ele tinha nas suas mãos a Bíblia Sagrada. Ele entrou, passou o primeiro cômodo, passou o segundo cômodo da minha casa, chegou ao nosso terceiro cômodo, era o nosso quarto, eu, a minha esposa, 3 crianças pequenas, meu irmão, nós estávamos ali e dormindo, eu pensando que eu estava dormindo, tendo sono. Até hoje eu tenho dúvida do que aconteceu aquele dia. Eu só sei que eu vi o Senhor, só sei que eu vi o Senhor, que eu vi a glória dele, que eu pude contemplar aquela basúria, que eu pude contemplar o Senhor. A basúria, a basúria, a basúria. E ele leu na cabeceira da minha cama, ele estava com a Bíblia aberta, ele leu: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. 2 vezes o Senhor leu na cabeceira da minha cama, e eu estava tão próximo, meu irmão, que eu quase levantei a minha cabeça para olhar, mas eu não tive coragem. É Deus, é o Senhor, eu não posso olhar para o Senhor, eu me senti pequeno, eu me senti falho. Senhor, eu ia olhar, mas não posso olhar, é o Senhor, eu não posso olhar, mas eu pude contemplar ele de vestes brancas, eu pude contemplar, meu irmão, um moço alto de vestes brancas, com a Bíblia na mão, andando de costa, ele andando, eu pude contemplar os cabelos não muito curtos, nem muito comprido, como se fosse quase um castanho, mas não era castanho, ele brilhava muito, eu fiquei meio confuso agora os cabelos, mas eu pude perceber que ele de costa, quando ele andou dentro daquela luz enorme, e saiu da minha casa. E quando ele saiu, meu irmão, acabou de ler, e ele saiu, eu assustei. Para mim eu estava de joelho, para mim eu estava desdeitado, eu não entendo até hoje, meu irmão.
irmão, eu me assustei, eu estava de joelho e eu assombrado, olhava para as quatro paredes da minha casa e dizia: o Senhor veio aqui, Deus entrou na minha casa, Deus entrou na minha casa, o Senhor, Ele vai entrar na tua casa também, obrando do Senhor, Deus vai entrar para tratar contigo, principalmente cantora, se prepara diabo, se prepara missionária, se prepara cantora, presbítero missionário, Deus vai entrar na tua casa, ou canto de basura, Ele vai entrar. Deus adora essa noite, você quer que Deus venha na tua casa, adore, levanta tuas mãos, meu irmão, ou me canto de basura, levanta tuas mãos e adore o Senhor essa noite, Ele vai entrar onde você mora, não importa se é um condomínio, não importa se é uma peça, duas ou três, sua mansão, o Deus vai entrar onde você mora, para confirmar a obra da tua vida, Deus vai entrar aonde você mora, para confirmar o chamado, oh, levanta a basura, canto de basura, canto de basura, canto de basura, oh, levanta a basura, canto de basura, oh, canto de basura, eu sinto algo gostoso aqui, a glória, a presença de Deus, a presença do Senhor, está aqui nesse lugar, o Deus dos céus, Ele me deu o meu coração missionário, Ele, Calamanai, já pode contemplar a minha glória, filha, já pode contemplar sim, porque o Senhor, várias vezes visita eu estou lá, várias vezes visita a tua casa, e preparo contigo, de Calamanai, oh, e ande como na basura, lança semente, não se preocupa, eu, Senhor, na hora certa, eu parei de Calamanai, que a semente brota, filha, continua, a semente vai nascer, a semente vai brotar, acredite, fica na minha paz, e a minha paz é bom, assim diz o Senhor, levanta as mãos, adoradores do grande rei, adorador do grande rei, adoradores do Senhor, Ele hoje fala com o seu povo. Peça a Deus, Ele quer confirmar pessoalmente o seu ministério. Ele falou por isso de todo o cérebro: prega o meu povo, a minha igreja. Eu sou Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Eu continuo com a minha eternamente, cara a cara, face a face com o meu povo. Ele não mudou, meu irmão. É aquela basura. Ele é o mesmo que falou com Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Ele é o mesmo que falou com Jacó: onde canto de basura, essa terra que está deitada, eu vou dar dia para semente, eu não te deixarei, até que cumpra tudo que eu prometi. Eu não vou te deixar, até que cumpra o que eu prometi na tua vida, Jacó. Ele é o mesmo de Isaac, e semeou Isaac aquele ano, e colheu semente para Abraão. Isaac colheu semente, porque o Senhor era com ele. Oh, declara a basura, semeia pastores, semeia cantores, semeia cantores, adoradores, semeia, e Isaac semeou, e colheu semente naquele ano. Vai semeando, você vai colher, vai semeando, você vai colher, vai semeando, vai semeando, vai semeando, vai semeando, diz o Senhor nesta noite, semeia. Ai, canto de basura, aquela madrugada, bombada diferente. Já pensou você substituir um pastor pentecostal com dom, com revelação, com profecia, e pessoas caíram no nada, e a mão de Senhor está amarrada e para e quer, acabou com esse pastor substituído. Ele chegou o pastor Geraldo Maurício, nem estranho falava,
mas tinha algo muito precioso: a palavra. Tanto para pegar como ela ardia dentro do meu coração. Eu não falava línguas estranhas, mas quando eu pregava, a gente pulava uma língua estranha. Eu não profetizava, mas quando eu pregava, a gente levantava, ela cheia do Espírito Santo e profetizava naquela altura. Olha, ele mandava subir. Ele mandava subir, canto lembro subir. Eu me lembro, meu irmão, naqueles tempos, naquelas cidades, estavam morrendo crianças direto com a doença gravíssima na nossa região, chamada mal de Sibiúta. Criança nascia, ela morria porque era doença, aquela enfermidade. E eu vi um moço, um jovem, aqueles jovens, varão de pouco, essa noite, viu um jovem para assim, essa da direita, eles são jovens, levanta a mão, mocidade, aquele jovem, preparado para fazer a obra de Deus. Então receba a unção desta noite. Os jovens estão preparados para ir fazer a obra de Deus, para profetizar, para entregar os mistérios, para entregar as visões, a revelação. Se prepara, Deus está enviando uma unção nova aí, ei mocidade, ei jovem, Deus está enviando uma unção sobre vocês, para profetizar, para revelar, para ter visões, para ter revelações dos céus. Deus está enviando sobre o nosso jovem nesta noite de Calabasúria. Eu me lembro, esse jovem chamado Emílio era desviado, meu irmão, muito tempo, fumava até cigarro de palha, ou dava entrega nas mãos do diabo totalmente. E ele veio para a igreja e reconciliou no primeiro mesmo dia, meu irmão. O Senhor derramou unção tremenda e ele falou línguas estranhas no dia da reconciliação. Passou a ser eu era o profeta e transmitia a palavra, o anjo da igreja, mas ele era a pessoa que eu levantava em profecia, em revelação na igreja. Eu nunca tive inveja, e olhava e me ouvia comigo, e falava: nossa, Deus é engraçado. Eu pregando, sou o pastor, sou o anjo, e Deus, um rapaz estava desviado, eu ganhei. Deus usa, mas Deus é engraçado, né? Mas tá bom, tem problema não tem inveja não, filho. Não tem inveja, irmão, não tem inveja em cantor, não tem inveja, hein? Não tem inveja em Deus, usa quem ele quer, Deus é para quem ele quer. Não tem inveja, cantor, não tem inveja, orelha, não tem inveja, toda a basúria, pastor Gilvano, pastor Jacicano, meu irmão, não tem inveja. A tua hora de ser consagrado e ser ungido vai chegar também. A hora que Deus mandar levantar, ninguém para. A hora que Deus mandar levantar, eu digo você, ninguém vai impedir. A hora de Deus vai chegar. A hora de Deus tem que falar Manabasúria. Olha Manabasúria. Lá estava o diácono Emílio. Diácono Emílio era o profeta da igreja. Eu e minha esposa fazer o quê? Meus agentes só com a palavra cantando, contemplar Jesus aonde é a sua dor. Era que eu cantava. Amém, não tem problema não. E de repente, por eu não tenho inveja, por eu nunca ter inveja de ninguém, eu aprendi a deixar Deus usar quem Ele quer. Se não chegou a minha hora, a minha vez, porque eu não quis, porque quando chegar a hora, Ele pega nas mãos e Ele põe nas frentes. Eu vou chegar a hora, mas aqui, ó. Quando a parte você está na frente, quando chega a hora, Deus pega nas mãos e Deus põe na frente. Quando chega a hora, olha Manassu, ele anda raçui, alá e canto de Massúria. Completarei a obra no teu lar, eu completarei a obra da tua família que eu não tenho pedido. Senhor, eu preciso que uma obra muito grande seja feita no meu lar, na minha casa. Sim, filho de Calabasúria, esta chama do meu espírito, arde no teu coração. E eu, Senhor, nesta noite, eu estou confirmando diante do meu povo, diante da minha igreja, mais uma vez, como tenho levantado vasos e vasos para falar contigo. Se prepare, porque o chamado é grande, a obra é maior do que tu pensa, a obra é maior, servo. Fica na minha paz. E assim diz o Senhor: encantou o Senhor, a lavaçuia, levanta as mãos, adore, adore o Senhor, se não te deixa, adore o Senhor hoje, é o Deus dos céus, Ele hoje abre os céus, Ele manda a gente hoje, a gente crente hoje, para os vasos, para consagrar vasos, agora minha filha recém-nascida, a minha filha recém-nascida, 15 dias, 30 dias, não me lembro bem, está vendo a minha casa, uma casa de mel e pau. Eu estava puxando um casquinho, aí a gente estava na frente, eu estava no fundo. E naquele culto, minha filha estava um pouco molinha, a minha fraquinha, não sabia o que era, eu deixei dormir. Ela foi em casa deitada, e dava um passo aqui em casa, eu passo na igreja na frente e a minha casa no fundo. E eu comecei a cantar na igreja.
Começamos a cantar, começamos a louvar o Senhor. E Deus foi a igreja não sou tremenda. Esse rapaz que era desviado do passado, era vaso, cheio do Espírito Santo. Cara bom, levantou, joga, mas levantou, pulou, sapateou e falou: ei, servo meu, a tua filha nasceu com a enfermidade. Tirando os olhos da medicina do homem, da medicina, passou despercebido. Mas os meus olhos, não. Essa enfermidade, ela vai ainda, está no início, vai manifestar. Está manifestando, mas não se preocupe, porque eu sou o Senhor que te sara. E vou sarar também a tua filha, vou cuidar da tua filha. Não se preocupe, meu servo. E para que saiba que eu estou falando contigo. As minhas mãos, a sua sobre a tua filha, irmão, lá dentro da minha casa, olha, e coisa de chorar, confirmando. A igreja toda cheia de quase um marido. Eu pastor me arrepiei, até no campo ficou de pé. Eu nunca tinha visto algo, mas falei: meu irmão, é porque Deus está no negócio, é porque o Senhor está aqui. A obra de Deus que está na sua vida. A obra de Deus. Pode adorar por esse testemunho nesta noite. Adora o Senhor, querido. Adora o Senhor. Ora na sua vida. E foi isso que naquela madrugada Deus visitou a minha casa. Ele sabia que era hora de me capacitar. Estava chegando o momento que ele me chega no céu. E naquela madrugada ele foi e ele deu na cabeça da minha cama: o Senhor dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. E quando ele saiu do nosso quarto, meu irmão, eu estava assombrado. Eu primeiro estava deitado, porque quando começou a visão, eu senti que uma mão veio sobre o meu peito e o meu coração. Aí se abriu tudo. E eu primeiro estava deitado, não estava deitado. Eu me assustei, eu estava de joelho com a mão no meu peito. Eu orava e abri os olhos assustado, porque a parede da minha casa parece que tem uma banha de luz, brilhava. Eu estava assustado, levantei, fui para outro cômodo lá na cozinha. Meu irmão quis acordar minha esposa e acendi a lâmpada. E eu peguei a minha Bíblia e disse: Senhor, onde está esse texto que o Senhor deu na cabeceira da minha cama? Esse meu servo, o texto que você leu é um dos últimos versículos de Salmo. Leia e você vai encontrar. Foi o Salmo 1, não era? Salmo 5, Salmo 10, Salmo 20, Salmo 15, não era? Salmo 20, cheguei no Salmo de número 29. E o versículo 11 está o que Deus leu na minha casa. Ele leu. Eu falo diante do Senhor, diante de Deus, no altar. Não precisa inventar, nem loroca, que historinha de calcinha. Eu, graças a Deus, eu tenho caso verídico. Eu não tenho, meu irmão, ilustração. Eu tenho testemunho de ministério, de vida com Deus, que o Senhor mostrou. Eu não tenho ilustração, não, de estrela, não. Eu tenho testemunho verídico, para a glória e honra do nome do Senhor. Eu sei o Salmo 29 e o versículo 11, lá estava escrito: o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz, o Senhor dará força ao seu povo, o Senhor abençoará o seu povo com paz. Quem está precisando nesta noite da paz, levanta as mãos, da minha paz, da minha força, da minha alegria. O Senhor vai te dar força, varão, para aguentar até a hora da vitória, até a hora que as portas se abrem, até o momento que cumprir a promessa. O Senhor, Ele dará força ao seu povo. O Senhor abençoará o seu povo com paz. Seu dia, o ânimo grande na minha alma, no meu coração. Eu lembro como hoje, aquele culto daquela noite, eu mais que eu criei asa, eu estava numa autoridade. Eu ainda não falava línguas estranhas, mas eu estava numa autoridade tremenda. Eu estava numa autoridade tremenda na igreja. Eu falava, cantava. Eu vou falar: pastor do céu, apóstolo, mas o senhor fala línguas estranhas? Falou, meu pastor, quase meu pastorzinho, quase eu falando estranho. Rapaz, arrebei tudo a mim. Eu falei: é agora, nosso pastor dá uma rajada de fogo. É agora, eu não posso ser na igreja torcendo. É agora que nosso pastor vai dar uma rajada de fogo. Eu pregando com autoridade, cantando na igreja. Rapaz, aí, o que aconteceu, pastor? Você está vendo para ver, meu irmão? Eu vi o Senhor na minha casa. Ele apareceu para mim essa noite. E Ele renovou minha alma, renovou meu coração.
continua da forma que está, porque na hora certa eu abrirei os céus e derramarei uma porção dobrada no meu espírito, uma porção dobrada na minha graça. Homem, canto de vassoura, e pouco servo vão ver o que eu estou te dando, pouco vão receber a graça que eu estou derramando sobre a tua vida. Homem, canto de vassoura, ei, calabassuia, ei, calabassuia, canto de vassoura, oh, ananabassuia, canto de vassoura. Começou então, meu irmão, agora que a busca, aumentei a oração, aumentamos a consagração, aumentamos o jejum, aumentamos agora o jejum, até que aconteceu um dia, tinha 30 pessoas mais ou menos dentro da igreja. Naquele dia, aquele moço evangelista chamado Emílio, ele estava na igreja. Eu lembro como hoje, aquele era o meu dia. Eu comecei cantando, comecei pregando, e fui me arrependendo todo, um calor tremando a minha vida, meu coração, e eu falei, Deus está normal, pode continuar. Eu falei, eu disse aquela experiência, meu irmão, de repente a minha língua cresceu dentro da boca, e eu perdi quase a noção, perdi porque ninguém fica fora assim, meu irmão, e cresceu. Aí eu falei mistério, eu li outras línguas, aí eu profetizei, tinha 30 pessoas dentro da igreja, profetizei para as 30 pessoas. Quando o povo viu nosso pastorzinho está cheio do Espírito Santo, a igreja toda levantou bem diante da tribuna, e eu comecei profetizando, assim diz o Senhor, assim falou o Senhor. Deus mandou dizer, ele está falando, olha o canto de vassoura, e Deus foi usando tremendamente. Mas tinha alguém lá que não negou, ele não dava nada para mim, porque eu não falava línguas estranhas, porque eu não tinha dom, e ele Deus reservou um peso maior. Não sabia, porque era alguém muito chegado meu irmão, mas Deus não engana. E quando ele chegou, eu nem percebi que era ele, ele pôs a mão na cabeça e falou, impulso, que murmura e fala que o servo não tem nada, e não está com nada. Você diz para todo mundo, você congrega aqui e diz que meu servo não está com nada. Saiba que eu sou com ele, antes e agora muito mais ainda. Mas quando a ti, se não humilhar, tu não terá mais lugar nesse lugar, tu não terá mais lugar nessa congregação, porque o meu povo de Calabassuira e Cantorava, que eu tenho separado, é um povo que ama e tem sido cristão. Irmão, foi uma tremenda profecia, que naquele dia que eu estremeci, foi Deus tem misericórdia, não tenha, faça o que eu estou andando, abre a boca e prega. É assim que os verdadeiros vasos de Deus faz. Levanta tuas mãos e tu és vaso, e se Deus mandar, faz. Se Deus mandar, manda. Se Deus falou, fala. Se Deus está mandando, fala. Se Deus está ordenando, fala. É assim que os verdadeiros vasos de Deus, ele faz. Diga para o outro lado, meu irmão, peça o sinal de Deus, meu irmão. Diga para o irmão, peça o sinal de Deus. Não depende, pode pedir. Deus ainda fala conosco.